Tu não me deixarás. A paz do Senhor, povo de Deus. Sejam bem-vindos, meus queridos. Que honra estar junto com vocês, novamente sentado à mesa, para compartilhar do pão que desceu do céu, pão que nos trouxe vida e vida em abundância. Muito feliz agora em abundância. Muito feliz agora, logo agora, né? Tem poucos minutos, Deus derramou a paz, querida. Deus derramou, tá derramando uma chuva tão forte aqui, rapaz. Oração do povo para apagar esse incêndio aqui na Chapada, tão violento. E ontem tava tudo, o céu todo azul, rapaz, sem sombra de nuvem nenhuma. E hoje o Senhor vai e derrama essa chuva, chuva de trovoada, chuva para apagar incêndio mesmo. Deus é poderoso, rapaz. Deus, você é bem-vindo, querido. Deus é poderoso para transformar realidades assim, num estalar de dedo dele. Rapaz, querido. E Deus derramou essa chuva agora. Rapaz, eu estou muito feliz aqui. Glória a Deus. Por causa disso, você é bem-vinda, querido. Já caiu a luz aqui umas 2 vezes, né? Cada raio que bate, cai uma luz. Então talvez não se assuste se a gente, né, se acontecer de faltar, mas é bênção, meu irmão. É bênção, porque só quem já viu um incêndio de perto sabe a violência que é o fogo. E essa chuva que está caindo vai apagar esse incêndio, em nome de Jesus, porque o fogo, a chuva está forte. Deus mandou resposta. Deus mandou resposta. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Ô Senhor, pela sua... Ô Jesus, pelo seu cuidado para com o seu povo, Senhor. Ô Deus, nós te agradecemos pelo esse presente da chuva. Oh, meu Deus, de apagar, Senhor, esse incêndio aqui na Chapada. Nós te agradecemos pelo seu amor derramado na cruz. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo amor derramado, Senhor, através do Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Oh, Deus, e nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, meu Deus, com todo o nosso ser, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito e ainda fará, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, fica à vontade no nosso meio. Esse culto é para Ti, Senhor. Esse culto é para o Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nos conduz, Pai. Nos conduz à Sua boa, perfeita e agradável vontade. Para nisso nós permanecemos, Pai. Que todos ao entrarem nessa live, eles possam sair diferentes como chegaram, Senhor. Mais atentos à Sua vontade, mais atentos à sua oh meu Deus, aos seus princípios, aos seus fundamentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nada venha nos distanciar do seu propósito, oh meu Deus, da sua vontade, em nome de Jesus. Recebe nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos adorar. Oh querido, seja bem-vindo, Toninho. Tá chovendo aí? Tá chovendo aí e Andaraí, meu irmão? Aqui caiu, tá caindo chuvão para apagar esse incêndio aí. Tá chovendo aí, Tonho? Eu acho que sim, né? Que é praticamente a mesma serra. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos louvar a Deus. Amém, Senhor. Seja o monte que perdoa. Aleluia, Deus. Monte que eu perdoei minha. Oh, Deus maravilhoso.
Coisa linda. A paz do Senhor, povo de Deus. Glórias. Ô, meu querido, seja bem-vindo, meu irmão. Realmente esse louvor é muito lindo, né? Porque ele fala realmente que Deus, ele é bom e continua sendo bom. E a sua bondade dura para sempre, meu irmão. Isso é um fundamento da nossa fé. Que mesmo que a gente não consiga ver algo
meu Deus, uma demissão, numa situação complicada, o Senhor, Ele continua sendo bom. Porque o propósito de Deus, às vezes não conseguimos perceber o processo que vai nos levar a esse propósito. Muitas vezes o processo é doloroso. José, ele existia um propósito para a vida dele, se tornar um governador do Egito. As pessoas, ele teve um sonho, o pai e os filhos se curvando diante dele. Mas como foi o processo para chegar nesse propósito? Doloroso. Foi vendido como escravo pelos irmãos, foi preso injustamente, acusado de tentativa de estupro, sem ter nem encostado na mulher, pelo contrário, ter fugido de ser estrupado pela mulher. Mas, por ser fiel a esse Deus que Ele é bom, o propósito foi cumprido, queridos. Que nós venhamos permanecer firmes na vontade de Deus, pois nenhum esforço no Senhor é em vão. Nenhum esforço no Senhor é em vão. Mesmo que a nossa visão natural não consiga ver a bondade de Deus naquela situação, Ele continua sendo bom. E hoje esse louvor falou muito forte comigo, porque essa chuva que Deus derramou é um retrato da bondade dEle. É um exemplo da bondade dEle. Porque a chuva é uma das maiores manifestações da graça. A chuva, querido, seja bem-vindo. A chuva cai para os bons e para os maus. Ela não escolhe, vou molhar aqui só a terra do bom e a terra do mal vai ficar sem molhar. Não, quando cai, molha todo mundo. E hoje Deus mandou essa chuva aqui nesse fogo, rapaz, para apagar esse fogo, para a glória de Deus. Estou muito feliz com essa resposta de oração. E que nós possamos ter isso como fundamento de nossas vidas. Que Deus, Ele é bom em todo tempo Ele continua sendo bom. Porque existem tempos maus, seja bem-vinda, querido. A Bíblia fala que tem tempo de sorrir e de chorar, tem tempo de plantar e de colher, então isso fala da diferença de tempo. Mas em todo tempo Deus continua sendo bom. Isso deve ser um fundamento na nossa vida, querido. Porque quando temos essa consciência, nós agradecemos até nos dias difíceis. Porque sabemos que aquilo ali vai contribuir para o nosso bem, porque existe uma palavra sobre nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, as pessoas que estão andando segundo o propósito que foram chamados, aquilo vai contribuir para o bem. Tudo que vai acontecer, às vezes uma situação complicada, uma situação inesperada. E semana passada a gente falou um pouco sobre isso. Falamos sobre a distração. A intenção do inimigo de tirar o nosso foco daquilo que realmente importa. E tá trovoando, querido, e tá relampejando, então não é profetizando não, mas talvez possa cair a internet. Já caiu antes da live, em nome de Jesus, que não caia nenhuma vez, em nome de Jesus. Mas antes da live aqui, caiu umas 3 vezes a luz. Mas com fé em Deus não vai cair não. Ô Senhor, em nome de Jesus, blinda aí essa transmissão. Então semana passada falamos sobre a estratégia do mal de nos distrairmos. E falamos sobre a história de Marta e de Maria. Ceiamos com o Senhor. Até o povo de Deus em ceiar estava distraído do verdadeiro propósito da ceia. As pessoas iam lá ceiar e ao invés de discernir o corpo de Cristo que estava na mão deles, o corpo e o sangue de Jesus, eles queriam era comer. Eles queriam era chegar primeiro para comer a melhor parte do... Meu Deus! Falamos bastante sobre isso semana passada. E hoje vamos dar continuidade. Amém. Vamos dar continuidade a essa série tão linda que se iniciou semana passada lá na igreja. Sobre os distraídos, distração. Sobre esse perigo que é estarmos distraídos do propósito que Deus tem para a nossa vida, do alvo, da vontade que Deus tem para nós. Porque o nosso adversário ele é especialista nisso, em desfocar, em dar valor, botar nos nossos olhos, inversão de valores, para a gente valorizar o que não precisa ser valorizado e desvalorizar aquilo que tem que ser valorizado. Nos distrair do que realmente precisa ser. A gente falou de Marta e Maria
e Jesus e Maria e Marta praticamente quis convencer a Jesus da correria dela e o porquê que ela não estava ali. E falou assim: Senhor, você não se incomoda com minha irmã? Minha irmã parou de tudo aqui, ficou sentada aí te olhando e eu aqui fazendo a minha correria. E Jesus falou assim: ô Marta, Marta, você está ansiosa e tem outras traduções distraída, preocupada com muitas coisas, né? Mas uma só é necessária, e essa sua irmã escolheu, e essa boa parte não vai ser retirada dela. Ou seja, Maria largou tudo para ficar realmente ali na presença do Senhor, ali derramado nos pés de Deus, cara, Jesus. Então que a gente possa, né, rebalancear, ou seja, reavaliar o valor que nós estamos dando à única coisa que precisa realmente nos preocupar, que é a presença de Deus, velho. Como estamos com Ele, aonde estamos nele. Hoje nós vamos ler outro lá em Salmos capítulo 11. Vamos ler uma das causas de muito sofrimento também, muito sofrimento do povo. Uma das estratégias do mal para para boicotar os planos de Deus sobre nossas vidas, né? Vamos dizer assim, abortar todo o projeto que o Senhor tem disponível para nós. Vamos lá, capítulo 11, versículo 3, sua linda. Chama lá seu irmão para ficar aqui também. Salmos capítulo 11, versículo 3. Quando... Bem? Eita, que tá trovoando. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Senhor, eis aqui a sua palavra, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, ser impactados com a sua vontade, Senhor, revelada através das Escrituras. Meu Deus, que possamos, em nome de Jesus, guardar essa boa semente para que possamos multiplicá-la, Senhor, frutificando a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, queridos. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Olha que pergunta. Por quê, queridos? Porque uma das intenções do maligno é justamente nos distrairmos dos fundamentos. Porque o que é o fundamento? Fundamento na Bíblia são os princípios. Querida, seja bem-vinda. Os princípios, os alicerces, os fundamentos, os valores morais. E fundamento, falando secularmente falando, é a base da casa, né? É o alicerce, é onde você vai construir em cima. Então, se for destruído isso, o que a gente pode fazer? É a pergunta que o salmista faz. Porque Jesus, ele falou isso na palavra. Ele falou assim: vocês erram. Porque quem é o nosso fundamento? Nosso fundamento deve ser o Senhor. Deve ser Jesus. Jesus é o nosso fundamento, é a pedra angular, é a rocha principal, é a rocha que a nossa casa está firmada, é o nosso fundamento da nossa vida. E quem é Jesus? É a própria palavra. O Verbo se fez carne. Então, quando nós não temos, quando esse fundamento ele é quebrado, é destruído, o que pode fazer o justo? A Bíblia pergunta. O que pode fazer se nós não temos mais a palavra, se não temos mais o alicerce que é Jesus na nossa vida? Vamos sofrer, irmãos. Porque a Bíblia fala que uma casa que é firmada na areia, ela cai nos dias difíceis. Ela é derrubada em dias de tempestade, de ventanias. E queda de casa é sofrimento, meu Deus do céu, a gente não quer viver isso. E Jesus, ele falou, queridos, ele falou assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras, ou seja, vocês ainda não têm um fundamento perpétuo. No livro de Provérbios, capítulo 10, olha só como é que está dizendo: o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem fundamentos eternos, velho. O que é fundamento eterno? É um fundamento que não para, que não acaba. A Bíblia fala que vão passar céus e a terra, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre, queridos.
E por falta desse fundamento, por esse fundamento não existir muitas vezes, ou até mesmo existir, mas nós somos distraídos dele, sofremos, irmãos. Vivemos engano, erramos no alvo, no projeto, erramos na nossa vida, em casamento, em profissão, em cuidado de filhos. Porque a Bíblia fala, ô querida, seja bem-vinda. A Bíblia fala, ensina o caminho que o seu filho deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Mas o que isso fala de ensino? Fala de fundamento. Qual é o fundamento que nós estamos passando para os nossos queridos, nossos filhos? Eita, chegou aqui um bichinho aqui. E por causa da falta do fundamento, erramos, irmãos, erramos muito. Vivemos correndo atrás da bênção. Nós temos que correr atrás. Mas, querido, a Bíblia fala para você não correr atrás de bênção nenhuma. A Bíblia fala que, na verdade, existe um propósito para o homem ser uma bênção. O propósito lá em Gênesis, lá no começo. Deus veio e chegou no plano original. Você vai ser imagem e semelhança, né? Semelhança de Deus, ou seja, somos o céu ambulante. Nós devemos refletir a luz. Falamos bastante isso semana retrasada, que nós devemos iluminar, né? Deus não acendeu uma luz para ficar debaixo da mesa. Nós somos a lua da justiça. Falamos um pouquinho sobre isso. O propósito de Deus é que nós venhamos não só termos bênção, mas sermos uma bênção. Ele chegou para Abraão e falou assim: "Sê tu uma bênção, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas." Ou seja, o propósito de Deus não é só nos abençoar, é que através de nós famílias venham ser alcançadas, famílias venham ser iluminadas, irmãos. Mas por não conhecer as palavras, não ter um fundamento eterno de Deus, nós vivemos em busca da bênção, correndo atrás das coisas, quando na verdade a Bíblia fala que as bênçãos é que vão nos seguir, irmãos. Em Deuteronômio fala que se estivermos na bênção da obediência, olha que coisa linda, se estivermos na bênção da obediência, as bênçãos nos seguirão, ou seja, vai ser cabeça, não vai ser cauda, vai emprestar, não vai precisar pedir emprestar, um monte de bênção, veja lá nas bênçãos da obediência de Deuteronômio. Mas aí sabe o que acontece? A gente acaba mendigando bênção, meu irmão. Ou assim, pedindo. E o Senhor falou assim: "Querido, vem cá, qual é a bênção que a laranjeira tem?" Qual é a bênção da laranjeira? Porque Jesus, ele outro dia foi querer comer uma fruta e viu numa árvore e a árvore não tinha fruta. O que ele fez? Ele amaldiçoou a planta. Falou assim: "Maldita és tu, nunca mais você vai ter fruto." Amaldiçoou a planta porque ela não estava debaixo da bênção, não estava frutificando, não estava fazendo com o que ela foi feita para fazer. Ela não estava cumprindo o propósito para qual ela foi criada. Então qual é a bênção da laranjeira? Dar laranja. Qual é a bênção do ser humano, querido? Qual é a bênção? A gente está pedindo bênção, mas a bênção já foi dada, meu irmão. Deus já nos criou com um propósito. A bênção é estar nesse propósito e viver aquilo para que a gente foi criado. Sermos luz, sermos sal na terra, sermos uma bênção dentro da nossa casa, sermos uma bênção na família, no nosso trabalho, na nossa rua. Mas não estamos pedindo bênçãos de fora, distraídos do fundamento que a palavra nos faz sermos a luz do mundo. Não por nós mesmos, mas refletindo a luz que vem do céu. E aí a gente acaba pedindo para Deus abençoar nossos caminhos. Abençoa, Senhor. Abençoa. Querido, não é muito mais fácil a gente, ao invés de pedir a bênção dos nossos caminhos, para abençoar nosso caminho, nós entrarmos num caminho já abençoado? Não é muito mais, não flui muito mais lindamente, vamos dizer assim? Ao invés de eu fazer, escolher, decidir e depois pedir para Deus abençoar, não é mais fácil eu, antes de decidir, antes de fazer e de escolher, ir num caminho que já está abençoado, que o fundamento que é Jesus Cristo, a pedra angular que os construtores desprezaram, está assim na Bíblia, velho. Não é mais fácil andar no caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, mas a gente inventa um monte de caminho e pede para Deus abençoar esse caminho, querido. Meu Deus do céu, é que nem um plano de voo.
É que nem um plano de voo, velho. O plano é como se fosse um processo para você chegar ao propósito. O propósito é o final. Deus quer que nós venhamos estar com Ele na glória, que nós venhamos, meu Deus, cumprir tudo para que Ele foi criado. Mas existe um plano para isso, como a gente falou aqui no começo. Um processo. Mas o que a gente faz? Não aceita o processo de Deus por falta de conhecimento do fundamento. Porque se conhecemos o fundamento, a palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A minha boca só deve abrir para abençoar. Eu devo, em nome de Jesus, em tudo dar graça. Se eu tenho esse fundamento alicerçado dentro do meu ser, meu irmão, vivemos o propósito. Vivemos o propósito. Que possamos, em nome de Jesus, preferir os fundamentos. Porque o fundamento, querido, ninguém vê. O fundamento dá trabalho, na hora da construção, dá trabalho de construir é para baixo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Nenhum esforço no Senhor é em vão. Porque para vivermos um sonho, vivemos os nossos, meu Deus, aquilo que Deus quer para nós, precisamos estar alicerçados nele, querido. Seja bem-vindo, meu irmão. Alicerçados, fundamentados. Mas isso ninguém vê, porque isso está debaixo da terra. O tempo que você tira com Deus, o tempo que você investe em oração, tempo de investimento nos seus filhos, na criação, numa cultura do céu dentro de casa. Isso ninguém vê, mas vê a construção depois. Os frutos depois todo mundo consegue ver. Mas seja bem-vinda, querido. Que possamos, em nome de Jesus, querido, não errarmos mais em sermos distraídos dos fundamentos, porque a palavra é o fundamento da nossa vida. E quanto mais alicerçados vamos estar nessa rocha, menos sofrimento nós vamos ter, irmãos. Porque não vamos errar tanto como temos errado e correr atrás da bênção. Deus, Ele te fez uma bênção, Sê tu uma bênção. E se vivermos debaixo da obediência, as bênçãos vão correr atrás de nós. E não a gente correr atrás de bênção, rapaz. Tenha paz. Tenha paz, e a paz vem com a presença de Deus. Ele é o príncipe da paz, queridos. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fundamento. Porque é o que faz a gente não cair nos dias difíceis, meu irmão. A pressa, outro dia a gente falou... Glória a Deus, querido. A pressa, como a gente falou semana passada, a pressa não é do diabo, como diz Carl Jung, né? Um psicanalista. Ô, querida, seja bem-vinda. Falamos de você hoje. Tem uma querida aqui que veio aqui no Capão, que, né? Falamos de você hoje. Glória a Deus. Caiu? Tá chovendo bastante aqui. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Vamos falar um pouco sobre fundamentos. Pois os fundamentos aqui nos deixam firmes nos dias difíceis. É Ele que não faz a gente cair. E a palavra diz que o justo ele tem fundamentos eternos. Ou seja, a palavra de Deus pode passar tudo, mas a palavra não passa. É ela que nos dá firmeza nos dias difíceis, intrepidez, o firme fundamento meu Deus, o firme fundamento da fé. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A intenção maligna de nos distrairmos dos fundamentos, porque quando a gente leu aqui em Salmo 11, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Se não estamos alicerçados na verdade, no caminho, na vida, que fruto nós vamos dar? Então, vamos lá, queridos, que possamos honrar os fundamentos, porque é nele e por ele que faz toda a diferença na nossa vida. Vamos lá, versículo 9. Porque, olha só, velho, que palavra. Porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício,
segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Aqui, até aqui, daqui a pouco a gente continua. Agora, olha só como é que Deus nos chama. Olha que título maravilhoso, ele chama a gente edifício de Deus. No versículo 9, somos cooperadores de Deus. Deus precisa de cooperação de alguém, irmão. Mas olha que coisa maravilhosa, Deus ele conta com a gente para multiplicar a graça, ele acredita na gente. Jesus ele chegou ao ponto de falar assim, coisas maiores vocês vão fazer. Imagine, velho, você consegue imaginar uma obra mais linda e maior do que a de Jesus, velho? Não para a nossa glória, mas ele acredita que nós nele, seja bem-vindo, querido, no Espírito Santo em nós, podemos fazer coisas grandiosas mesmo, coisas maravilhosas. E ele acredita na gente, velho, mais até mesmo do que a gente mesmo, porque ele vê, ele tem um plano perfeito para nós, irmãos. Seja bem-vinda, querido, um propósito lindo para a gente. Mas o processo para chegar no propósito exige obediência, exige fidelidade, exige fé e gratidão, meu irmão. Porque vai ter dias que tudo vai parecer que não tem nada a ver com o propósito. José, quando foi preso pelos irmãos, injustamente, vendido como escravo, como é que ele conseguiria ver ali ele ser exaltado como um governador de alguma coisa, rapaz? Não parecia que estava muito distante o sonho dele, mas Deus tinha um plano perfeito naquilo ali. Mas quem é que nos dá paz nesses dias difíceis? O fundamento, a palavra que Davi fala, escondi a sua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. O que fez Paulo agradecer e adorar a Deus dentro de uma prisão, depois de ter sido espancado? A palavra, o fundamento dentro dele, em tudo dai graças. Só abra a boca para se for para abençoar e se for para edificar. O fundamento dentro da gente transforma a nossa resposta, transforma tudo ao nosso redor, irmãos. E o inimigo, sabendo disso, quer nos distrair dos fundamentos. Porque olha só, para ser edificado, ele fala assim, porque somos cooperadores de Deus, e deles sois lavoura e edifício. Como é que se edifica sem os fundamentos, irmão? Como é que transforma... Como é que faz um edifício sem colocar o alicerce e a sapata? Deus ele quer chamar a gente de um edifício, quer chamar a gente de torre, quer de atalaia, glória a Deus, mas antes tem que botar o edifício, o fundamento, querido. Em Hebreus 11 chama a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, olha só. Mas quando é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, está escrito isso também. Mas como é então como é que a gente faz o fundamento em nós? Ouvindo a palavra. Gastando tempo em leitura. Gastando tempo nas coisas do Senhor, em cultura do céu, formando as crianças. Como é que as crianças vão crer em alguma coisa se não tem quem pregue? Mas esse fundamento ninguém vê. Essa... Glória a Deus. Ó, o filho chamando a mãe para o fundamento. Avisa ele, tia, que achou assim, ó, amanhã chegou há muito tempo. Glória a Deus. Ó, que coisa linda, velho. Então, meus queridos, existe da nossa parte a responsabilidade de sermos fundamentados em Deus. Olha só, o apóstolo Paulo ele falou aqui, ó, que ele lançou o alicerce. O que ele lançou o alicerce? Falou da verdade. A verdade é Jesus Cristo. A palavra de Deus é o norte para a nossa vida. Ele é o alvo, ele é o nosso exemplo, o nosso Senhor, e ele ministrando isso para as pessoas. Segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dada, lancei o alicerce como um sábio construtor. E outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Esse cada um como veja como um constrói, isso fala muito sobre distração. Aqui ele está falando justamente que um semeou, um pregou a palavra, e Paulo ele não pôde ficar muito tempo nos lugares onde ele pregava. Às vezes ele gerava alguém para dar continuidade à obra. Então ele pregou, Apolo continuou pregando. Então um semeou, o outro regou para aquela semente desenvolver. Então é nesse sentido que ele está falando que o sábio construtor, ele botou o alicerce, ou seja, o alicerce é a verdade da palavra. O próprio Jesus Cristo é o nosso alicerce.
E aí ele fala assim, mas cada um veja como constrói. Isso fala pra gente, querido, de que tem um salmo que fala assim, ó, que em vão constrói. Se Deus não edificar aquela casa, em vão constrói aqueles que a edificam. Por quê? Porque o inimigo ele não pode colocar outro fundamento a não ser... Só existe um fundamento, velho, para a vida do ser humano. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade, o caminho e a vida. Mas então, se ele não pode transformar isso, se ele não pode colocar outro fundamento, qual é a função dele? Distrair, tirar a gente desse foco. E como é que ele faz isso? Da forma como nós a construímos. Temos o alicerce, mas como vamos construir em cima desse alicerce? Fala da nossa honra que nós damos a ela. Damos a ele da verdade. O inimigo ele pode distrair a gente ao ponto de pensar que nós, com a força do nosso braço, estamos construindo alguma coisa. Que, olha, velho, eu ouvi dos outros que isso aqui é melhor fazer. Então ele distorce os fundamentos, velho. Já não é mais a vontade de Deus que nós estamos nos importando, é a opinião dos outros, não é mais, a gente já não dá mais a glória e a graças a Deus, não consegui pela misericórdia, não foi pela força do nosso braço. Isso tudo é um engano, irmão. E sem querer estamos criando edifícios de uma forma construída equivocadamente. E aí o que acontece? A queda é muito grande, irmão. A queda é muito perigosa. E olha só, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Aqui, querido, está falando sobre a nossa vida. A nossa vida diária, na nossa prática. A gente tem falado aqui que tem muita gente que diz que o que vai ser vivido na vida secular vai ficar aqui, os diplomas, as carreiras. Eu não concordo com isso, não. Porque se estamos firmados no fundamento que é Ele, e para Ele são todas as coisas, no grande dia vai ser revelado se a obra foi de honra ou se foi de desonra ao Senhor. Se foi de palha ou se foi de ouro. Porque o fogo vai provar todas as coisas, aqui está dizendo. O fogo testará a obra de cada um. Então, se estamos fazendo as coisas firmados no alicerce que é Deus, que é a palavra dEle, que é a verdade dEle, a vontade dEle, Deus ele vai falar disso no grande dia, querido. Se Deus te fez com um propósito, você foi o propósito de ser um empresário. Essa empresa que Deus colocou no seu coração para você fazer, existe um propósito nela, e não é só dinheiro. Não é só lucros e uma vida melhor, porque isso às vezes tem sido distrações. O inimigo coloca motivações equivocadas no nosso coração, e se nós não estivermos alicerçados nesse fundamento que é Jesus Cristo, nós somos enganados nas motivações, irmãos. E a gente corre o risco de no dia o Senhor falar assim: ô querido, você fez até uma coisa certa, mas se a motivação estiver incorreta, porque na Bíblia fala que até as motivações Deus vai trazer à luz no dia do juízo. As motivações do coração dos homens. Porque uma coisa você pode até fazer certamente, mas se a motivação foi equivocada, a oferta foi inválida, irmão. Perdeu o valor daquela coisa. Muitas vezes as pessoas fazem coisas lindas, mas a motivação foi a própria promoção. Ou tantas coisas, tantas motivações. Queridos, o nosso adversário ele é astuto. E muitas vezes o que nos impede de firmarmos a nossa casa no verdadeiro alicerce que é Jesus, somos nós mesmos, querido. O alicerce acaba se tornando a nossa própria vontade. E por isso que Jesus ele fala que é necessário negar a si mesmo para seguir a Ele. Porque vai ter horas que o Senhor ele quer... O alicerce é esse aqui, ó, graça. É dar o melhor àquele que não te deu nada. E pelo contrário, está querendo o seu pior. É abençoar aquele que te maldisse. Porque está escrito, a lei e os profetas se resumiram a um versículo dizendo assim,
Da mesma forma como gostaria que fizessem com você. Olha que fundamento, irmão. Olha que alicerce. Da mesma forma como gostariam que fizessem com você, dessa forma você faça com os outros. E por isso que você não mais amaldiçoa ninguém, mesmo que ele te amaldiçoou. Porque você não quer ser amaldiçoado por ninguém. Então, da forma como você gostaria que fizessem com você. Mas se você está amaldiçoando, isso mostra no mundo espiritual ou que você não está alicerçado na verdade, ou que você nem conhece ela. Ou você foi distraído da verdade. Porque outro dia o irmão falou assim, poxa, Vitor, mas eu já estou no caminho há um tempão, ainda não fui liberto disso. O problema não está na verdade. O problema não está no alicerce. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma promessa e uma consequência do nosso relacionamento com a verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o nosso fundamento. Então, se nós não fomos libertos ainda de alguma coisa, o problema não está na verdade. O problema está no nosso nível de relacionamento com a verdade. Porque conhecer na Bíblia fala de intimidade, irmão. Fala de fundamento. Ó, alicerçado na rocha. Mas como é que vamos ter o firme fundamento? Porque na Bíblia fala que a fé... Ei, vocês dois aí. Relaxa aí. Viu? Vou botar aqui para os meninos. A fé vem pelo ouvir. Mas tem que... Como é que eles vão ter um firme fundamento se eles não escutam a palavra de Deus? Que possamos investir tempo nisso, querido, nos fundamentos, porque sabe o que acontece? Porque sem querer, às vezes até mesmo querendo, porque se você não desejou conhecer a palavra, o fundamento, você não sabe quando é que vem dias difíceis, mas os dias difíceis vão vir, porque Deus prometeu. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Olha que fundamento! Fundamento que ele venceu. Uma convicção da ressurreição, isso transforma a nossa resposta, irmão. Se nós lembrarmos que ele falou, eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Olha que fundamento, a nossa resposta muda em saber que Jesus Cristo está aqui do meu lado, porque já foi provado psicologicamente que as nossas ações são transformadas quando temos o entendimento de que estamos sendo observados, e foi provado isso em crianças, irmãos. Crianças que pensavam que não estavam sendo observadas, agiram de uma forma diferente quando foi pedido uma coisa. Ó, tem que fazer isso, só que não tem ninguém te olhando. Algumas fizeram, outras não. Mas quando disse que tinha um anjo na sala e todo mundo e estava sendo observado por um anjo, todas as crianças obedeceram o que estava sendo dito. Fundamento, velho. Fundamento da ressurreição. A atualidade da ressurreição é algo que o inimigo quer nos distrair. Ah, não, ele ressuscitou, glória a Deus, está lá no céu. Não, meu irmão. Não. Jesus, ele não mentiu em dizer que estarei com vocês até a consumação. Ele está aqui agora e essa certeza transforma a nossa realidade. Transforma a nossa realidade. Porque a presença dele, a gente se deleita. Converse com ele, chama ele para o banco aqui e fala assim, o Espírito Santo, Senhor Jesus... Em nome de Jesus, velho. Se tu uma bênção. Olha que fundamento em Gênesis. Olha o que Deus quer que nós venhamos ser, queridos. Fique nessa. Fique nessa. Olha a conversa do outro, velho. Oh, meu Deus, existe um fundamento para nossas vidas, sermos luz, sermos sal nessa terra, sermos imagem e semelhança. Mas como é que isso acontece, querido? Ouvindo e praticando. Porque olha só o que Jesus falou no Mateus, queridos. Mateus 7. Mateus 7, capítulo 24, para a gente encerrar. Sabe qual é o perigo de nós sermos distraídos dos fundamentos? Colocar outros fundamentos. Colocar outro fundamento na nossa construção. Qual é o fundamento? Eu achei ela tão bonita, vou casar. Qual é o fundamento? Fundamento sexual, um fundamento carnal.
Não perguntamos, não oramos. Senhor, é essa? Meu Deus, me responde, Senhor. Eu preciso do seu fundamento. Eu preciso. O que o Senhor fala sobre isso? Eu quero construir uma fortaleza chamada família. Mas às vezes o fundamento é o quê? É até mesmo, não aguento mais a minha solidão, eu não aguento mais viver na casa dos meus pais, eu não aguento mais essas contas pagar sozinho. Aí o que acontece, meu querido? Passa 5, passa 10 anos, o corpo já não é mais o mesmo, vem filho, vem dias difíceis, vem desemprego. Cadê a fortaleza? Cadê a fortaleza, querido? E aí sabe o que acontece? Para se fazer uma casa que o fundamento foi colocado equivocadamente, tem que tirar tudo, quebrar tudo, fazer tudo de novo, tudo, desde o fundamento. E por isso que na Bíblia fala que aquele que está em Cristo, tudo se faz novo, meu irmão. Porque quando se muda a fundação, tem que acabar com tudo. Não adianta você querer construir uma fortaleza num fundamento carcomido, num fundamento enferrujado. Primeiro, como é que está a fundação? Deixa eu ver. Essa casa vai rachar no meio, você pode botar o melhor equipamento de cima. Por isso que fala, a gente leu ali daquela parte que o apóstolo Paulo, veja como a constrói. Ou seja, veja aonde estamos depositando nossa força, nossa energia, meu Deus, até mesmo a nossa vida, queridos. Para depois não ter que destruir tudo e perder tempo. Por isso que em Salmo fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam aqueles que trabalham, ou seja, trabalho em vão, trabalhos inúteis, por não ter um fundamento celeste, um fundamento divino que dura para sempre. E isso fala de postura de vida, meu irmão. Se a nossa vida como a gente leu aqui no começo, os princípios, os valores morais não são os do Senhor, querido, a gente pode cair muito feio. Porque não vamos aguentar ser contrariados. Não vamos aguentar sermos injustiçados. Os próprios discípulos, Jesus, ele sabia dessa dificuldade, falou assim, vocês viram milagres, vocês até presenciaram, e até através de vocês aconteceram muitos milagres. Mas ninguém vai sair daqui enquanto não forem cheios do Espírito Santo. Fundamento da vida cristã é um relacionamento íntimo com Deus, uma vida diária com o Espírito, porque é Ele que vence sobre as tentações da carne, é a nossa vida espiritual que discerne todas as coisas. E aí Jesus falou assim, não vai descer ninguém, porque eu sei que mesmo que vocês viram e que vocês sabem quem eu sou, se vocês não tiverem cheios, alicerçados na experiência própria, um testemunho interior na sua vida com Deus. Não adianta você confiar no outro. Não adianta você ir com um irmão que está cheio da presença de Deus. Você tem que estar cheio. O seu alicerce tem que estar firme, porque se vier o terremoto, a casa do irmão não vai cair, mas a sua vai se não tiver legal. Só que o inimigo quer nos distrair e camuflar fundamentos. Não, esse aqui, esse aqui, poxa, esse aqui é tão legal, todo mundo fala. Não, esse aqui tá todo mundo tomando. Tem um negócio de um chá aí que tá todo mundo tomando, tá entrando num lugar tão legal espiritual. Tá abrindo as portas da percepção. Meu Deus. Que possamos ser cheios, porque olha só olha o que pode acontecer. Versículo 24, Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, Deus quer nos chamar de prudente, mas exige uma condição para isso. A prática, irmão. A prática. Porque a prática fala de obediência. A gente só não entendeu, a gente só não aceitou, a gente praticou. A gente recebeu Jesus como Senhor, amém. A prática disso é Ele realmente nos conduzir através do fundamento. Senhor, o que o Senhor acha? É isso aqui? A sua palavra fala sobre isso. Eu não tenho vontade nenhuma, mas se o Senhor é meu dono, a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O fundamento da minha vida é a sua palavra, Deus. O alicerce da minha construção, dos meus planos, dos meus sonhos,
Deve ser ele, querido. Deve ser ele. E por isso que Deus ele fala que o principal mandamento é amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Isso fala que os nossos sentimentos, o nosso entendimento e a nossa força deve passar por ele. A força fala de adoração e fala de intensidade no perdão, intensidade no serviço, intensidade em não ter medo do que os outros vão dizer por você preferir o fundamento que é a verdade. Com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, fala sobre você teve uma ideia maravilhosa, você teve um plano maravilhoso, mas preferiu botar diante dele. Isso é amar, isso é honra. Senhor, eu pensei em fazer esse projeto aqui, o que o Senhor acha? Eu pensei em construir esse negócio aqui, eu pensei em investir nisso aqui, eu pensei, Senhor, o que o Senhor acha? Isso é honra, irmão. Porque sabe o que acontece? Se a gente não pergunta, a gente botou o fundamento em quem? No nosso braço, meu irmão. No nosso intelecto. Eu achei que seria melhor, foi lá e fez. Quem disse que era para fazer? Mesmo que fosse lucro. Às vezes o lucro tem sido o fundamento de muita construção. Mas quem disse que era para ter lucro nessa área? Quem disse que Deus chamou você? Fosse lucro. Às vezes o lucro tem sido o fundamento de muita construção. Mas quem disse que era para ter lucro nessa área? Quem disse que Deus chamou você para ser empresário? Ficou lá. Voltou. Uhul! E aí, galera? Olha o meu dinossauro aqui, ó. Dá uma palavra aí pra galera, vai, João. Palavra? Qual palavra? Uma palavra de Deus aí, vai. Não sei. Não sei qual é. Dá o fundamento aí, mano. Que fundamento? Fundamento de Deus. Vai dessa mão. Uma palavra. Alô, gente! Sou maninho, é? Sou maninho. Eita, glória. Tomara que a galera volte aí, né? Ficou um tempão sem coisa. Tá faltando luz aqui. Ô, querida. Seja bem-vinda, minha irmã. Esperar aí ver se a galera chega de volta, né? Que faltou luz. Valeu, meu irmão. Então, estávamos falando sobre a bênção, que é o fundamento da palavra de Deus sobre a nossa vida. Que a gente possa realmente estar alicerçado em Deus, velho. Porque é nesse alicerce que a nossa casa, a nossa vida, ela não se abala, ela não cai. Então a gente estava lendo o versículo, querida, seja bem-vinda. Uma galera aí, tomara que voltem, né? Faltou luz aqui. Mas graças a Deus. Vamos lá. Versículo 24. Mesmo, né, dos dias difíceis. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Eita. Voltou?
Olha a importância do fundamento. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Olha outro tipo de fundamento. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Então, queridos, que nós possamos, em nome de Jesus, preferir gastar tempo e força em alicerçar a nossa vida. Isso fala de... é uma parte que ninguém vê na construção, né? Quando a casa está pronta, ninguém vê o tamanho do fundamento. Mas sem ela, tudo pode vir abaixo. Isso fala de estrutura espiritual, estrutura emocional, estrutura para vencer os dias de dificuldade. E essa estrutura, ela exige esforço, irmão. Exige honra de preferir não mais a sua, mas a dele. Isso fala de mostrar quem é realmente a base da nossa vida. Onde você trabalha, os irmãos não querem mais saber a sua opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Mostre a opinião do céu, querido. Mostre a vontade do céu para aquilo. Isso fala de fundamento. Que a sua boca venha refletir o que você está cheio. Isso fala de honra. Porque fala de tesouro. Na Bíblia fala que onde está o seu coração, ali está o tesouro. Então que a gente possa, em nome de Jesus, ser cada vez mais firmados nesse lugar chamado verdade. E a verdade, o caminho e a vida chamada Jesus Cristo é o fundamento da nossa vida. O alicerce que faz com que a gente não venha cair com a fúria desse mundo, com a fúria dos dias difíceis. Porque aqui fala que não só basta a gente ouvir, mas sim nós colocarmos em prática. Isso vai mostrar que é no dia a dia que vai mostrar onde está o nosso alicerce, querido. E o nosso adversário quer nos distrair para a gente viver outros tipos de fundamento, outros tipos de segurança. Alicerce fala de segurança, fundamento fala de estabilidade. Onde está a segurança da nossa vida, queridos? Está nas coisas temporárias, num trabalho, numa saúde, num reconhecimento, num status? Não, irmãos. Que possamos realmente estar firmados naquele que é imutável. Ele nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando estamos alicerçados nessa rocha, podemos construir coisas grandes, sem medo de cair, porque não é para a nossa glória. E a base não é o nosso entendimento, nem a nossa força. Não. Quem dá alicerce para isso tem força e é eterno. Oh, querido. Seja bem-vindo, meu irmão. Não consegui salvar a primeira parte, né? Faltava 10 minutos para concluir. Não consegui salvar porque faltou realmente internet. E aí, para quando eu voltei, já tinha saído. Apagou a luz aqui. Aí quando eu voltei, já tinha saído a ministração. Amém, queridos? Mas se Deus permitir, vamos ministrar de novo essa palavra. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua presença, Senhor, pelo seu sacrifício, Senhor, que nos alicerçou, Senhor, no seu amor. Oh, Deus, seus fundamentos, Pai amado, seus fundamentos são a base do nosso ser, Pai. Que nós possamos desejar conhecê-los cada vez mais para não errarmos, Senhor. Como a sua palavra fala, que erramos por não conhecer as Escrituras, e as Escrituras são o nosso fundamento. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dá fome e sede por Ele, Senhor, para que através dele, Senhor, nossa vida esteja realmente alicerçada na
paz do céu. Oh, meu Deus, nessa rocha inabalável que é o Senhor. Oh, Deus, que nós possamos construir, e vimos isso, Senhor, que o fogo vai provar as nossas construções, a nossa vida, o que nós temos feito, Senhor, vai ser provado, Deus. Oh, Senhor, tudo que é abalável vai ser abalado, mas o que é inabalável, o reino inabalável, nunca vai cair, Senhor. E nós desejamos, Senhor, fazer parte desse reino, oh, Senhor, mas para isso o nosso fundamento tem que ser, oh, Senhor, a rocha inabalável, Senhor. Oh, Senhor, coloque em nós, Pai, o desejo de conhecer, Senhor, cada vez mais as suas palavras, a sua vontade, Senhor, para que possamos estar firmes na rocha, Senhor, firmes na rocha, que nenhum vento, nenhuma tribulação, nenhuma complicação da vida venha nos abalar, porque o Senhor é o nosso fundamento, Senhor, que nada venha nos distrair, Senhor, dos seus fundamentos, da sua palavra, da sua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável, Senhor, e ela transforma, Senhor. Oh, meu Deus, cura e liberta, meu Deus. Nós cremos em Ti, Senhor, e nós te agradecemos pelo Senhor, meu Deus, ser a nossa rocha. Não desprezamos a rocha que os construtores desprezaram, Senhor, mas o Senhor é a nossa rocha principal. Muito obrigado por isso, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês. Que vocês venham ser cada vez mais intensos na honra aos fundamentos. Que vocês venham desejar conhecer cada vez mais esses fundamentos, porque é nele, por ele, são todas as coisas. Que cada vez mais, nós venhamos, em nome de Jesus, não sermos distraídos, e sim alicerçados nele, firmes, porque com ele nele podemos construir, oh meu Deus, grandes coisas, para a glória de Deus. Deus abençoe, queridos. Oh, minha irmã, seja bem-vinda. A gente precisou reiniciar, caiu a luz aqui, aí uma galera não voltou, e a gente voltou para orar por vocês, tá bom? E não deu nem para salvar, mas se Deus permitir, quinta-feira a gente vai estar junto de novo, tá bom? Que Deus abençoe, viu, queridos? Dudu, feliz em ver você hoje, viu? Ver você lá na frente. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, minha irmã. Que vocês possam, em nome de Jesus, estarem cada vez mais alicerçados na rocha. E aqui fala que, como é que a gente faz isso? Ouvindo e praticando as suas palavras. Ouvindo e praticando as suas palavras. Essa é a forma de nos tornarmos, aqui na Bíblia chama de homens prudentes. Pessoas que não são inconstantes, uma pessoa que não é ventou, você veio para cá, ventou para lá, você veio para cá. Não, meu irmão, você é firme na rocha ali, ó, porque você tem um fundamento, e esse fundamento é eterno, esse fundamento não muda. Não é porque os tempos mudaram que os fundamentos mudaram. Olha só que coisa linda. Não é porque todo mundo faz o errado que se tornou certo. Não é que todo mundo faz, não é porque todo mundo chama de careta o certo que se deixou de ser certo. Foi granizo também, foi umas tempestades aqui forte, velho. Foi forte, me deu uma rajada de raio aqui que eu pensava que era aqui do lado de casa. Mas glória a Deus, tomara que falar com o pessoal de lá de Igatu, de Andaraí, para ver como é que tá. Eu creio que apagou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que vocês venham desejar cada vez mais conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos firma, ela que nos fortalece. Seja bem-vinda, minha irmã. E nos dá base para vivermos dias felizes e dias difíceis. Porque no mundo a gente vai ter aflições, mas esse fundamento alicerçado em nós, alicerçado na rocha, nos tornamos inabaláveis. Amém? Na paz do Senhor. Amém, querida. Mulher prudente, mulher sábia, de Provérbios 31. Depois você lê lá, dona Cris.
Lá, Provérbios 31. A mulher sábia que excede o valor dos rubis. Deus abençoe, povo de Deus. Tô com Deus, viu? Uma semana de maravilhas. Que nada venham tirar vocês e distrair vocês desse fundamento chamado Jesus Cristo. A palavra de Deus, a vontade dele, que é graça, que é o amor, né? Poderíamos falar aqui muito tempo sobre os fundamentos, porque a palavra dele é o fundamento. Na palavra tem muitas coisas: graça, amor, adoração, novidade de vida. Tudo isso faz parte dos fundamentos do Senhor. Redenção. Que vocês possam viver todos eles. Em nome de Jesus. Deus abençoe, povo de Deus. Amamos vocês, viu? Beijo. Eita, que tá trovoando. Glória a Deus, queridos. Muito feliz, viu? Estar com vocês. Me sente muito amado e honrado. Que Deus abençoe. Isso. O amor tudo suporta. Eita, glória. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus.